Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Comigo, um olá para você que nos acompanha pelo RádioTube, pelo YouTube. Está no ar o Gol Rádio Clube, resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, e conta com a supervisão do professor Marcelo Kishinevski. Vamos aos destaques do programa de hoje, dia 3 de agosto de 2012. Começando pelo Botafogo com Ulisses Valentim. Um olá para você, Ulisses. Olá, Diego, tudo bem? Tudo Destaque bem. Do Botafogo é: Botafogo estreia com derrota na Copa Sul-Americana. Tá certo, tá certo. Vamos então aos destaques dos Jogos Olímpicos de Londres. Começando com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe Bruno. Fala, Diego. O surpreendente desempenho de Michael Phelps, o tênis masculino e feminino, e a vitória vergonhosa da seleção americana de basquete. Tá certo, vamos seguindo então com o programa, falando agora a manchete do Vasco com Maicon Santos. Um olá pra você, Maicon. Olá, Diedro, tudo bem? Beleza. Vascão enfrenta o Corinthians de olho no topo da tabela e Jonas é apresentado na colina. Valeu, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Vasco. Mais um destaque das Olimpíadas. Agora é de novo o Brasil nos jogos, novamente com Maicon Santos. Confira o dia de altos e baixos para a delegação brasileira em Londres. Valeu, Maicon. E seguindo com o destaque do Fluminense, Ulisses Valentim. Após jogo polêmico contra o Atlético Mineiro, o Tricolor vai ao Paraná enfrentar o Coritiba. Destaque das curiosidades dos Jogos Olímpicos com Fabrício Teixeira. Um olá para você, Fabrício. Olá, Diedro, ouvintes e amigos da mesa. Vitória de peso no judô, comemorações calorosas no tênis e expulsão no badminton. Valeu, Fabrício. Vamos aos destaques, fechando com o Flamengo com Felipe Bruno. Com o jogo adiado, semana do Flamengo é regida de atraso de contas na contratação de Liedson. Tá certo? Isso e muito mais você confere no Gol Rádio Clube, que começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. Saí dando prosseguimento com o Gol Rádio Clube. Vamos às notícias do Botafogo. Botafogo. As informações do Alvinegro com Ulisses Valentim. É isso aí. O Botafogo enfrentou o Palmeiras ontem pela Copa Sul-Americana e saiu derrotado. Na Arena Barueri, em São Paulo, o Verdão carimbou a estreia do Alvinegro Carioca com uma vitória por 2-0, com 2 gols de Barco. Para o jogo de volta, daqui a 3 semanas, o Botafogo precisa vencer por 3 gols de diferença para se classificar sem necessidade de disputa por pênaltis. Enquanto isso, a CBF decidiu 4 jogos de Flamengo e Fluminense que aconteceriam no Engenhão. A medida seguiu o pedido do Botafogo para preservar o gramado do estádio. Foram remarcados 2 jogos de cada clube, inclusive o do próximo sábado, entre Flamengo e Atlético Mineiro. Com a decisão, São Januário e Raulino de Oliveira e Volta Redonda devem receber as partidas. O Alvinegro ainda ganhou o reforço para a temporada. Nesta sexta, a diretoria confirmou a contratação do volante Amaral, ex-Vasco e Cruzeiro, até o fim do ano. É isso aí, vamos falar então rapidamente da partida do Botafogo contra o Palmeiras pela Copa Sul-Americana, jogo que aconteceu na Arena Barueri. Na verdade, o jogo foi na última quarta-feira, 2-0 para o Palmeiras, 2 gols de Barcos, ambos marcados no segundo tempo. Alguém de vocês da mesa viu esse jogo, acompanhou a partida? O Botafogo no primeiro tempo pecou por não ter feito os gols e no segundo tempo o Palmeiras foi o senhor da partida. Alguém viu um outro detalhe desta partida entre Palmeiras e Botafogo? A bolada no Bandeirinha. Ah, lógico, a bolada no Bandeirinha, né? É, com certeza. O Botafogo que entrou com o time titular, menos o Sidorf, né? Sim. E não conseguiu vencer do pobre coitado do Palmeiras, que não tem mais nenhuma preocupação no ano, a não ser não cair, porque já tá na Libertadores no próximo ano, né? É estranho, né? O problema do Botafogo ainda continua sendo a falta de centroavante, porque o Rafael Marques não jogou bem, né? Mais uma vez não jogou bem, Rafael Marques perdeu 2 gols de cara. Rafael Marques não jogou bem.
aí que tá o erro da diretoria botafoguense em liberar o Louco Abreu e o Herrera. Perdeu o centroavante E tem muita botafoguense sentindo falta do Herrera, né? Acredite se quiser, né? Pois é, eu pedi Walter Herrera no final do jogo. Na verdade, eu com 15 minutos do segundo tempo, eu tava pedindo Walter Herrera. Que fazem. Poxa. Mas também acho que o destaque também, acho que o Botafogo tava fazendo até um bom jogo equilibrado com o Palmeiras, mas o Palmeiras teve uma mudança tática aqui, que fez... botou 2 linhas de 4 no meio de campo, e aí acho que praticamente anulou o Botafogo, e como você falou, o Diego foi o senhor do jogo. E a entrada do Urbina a partir dos 37 do primeiro tempo, que começou a dialogar com Barcos no ataque e trouxe muitos problemas para a zaga do Botafogo. Eu acho que vai ser muito difícil o Botafogo conseguir reverter esse resultado. Pois é, um resultado muito pela complicado. Pela inoperância do ataque, ainda mais, né? É bem difícil o Botafogo tentar marcar 3 gols aqui no Engenhão. Já que ainda dá tempo, o Botafogo podia pegar um reforço de centroavante, né? Nem que seja na Série B, sei lá, alguma coisa assim, mas pra compor elenco também. Mas na verdade, pra primeira... Baiano. Tentou, mas não conseguiu. Mas pra essa primeira fase da Copa Sul-Americana, não consegue mais inscrever ninguém. Pra Sul-Americana fica meio complicado, né? Joga com o Sidorf de centroavante, sei lá. Do jeito que as coisas estão, né? Dá um jeito, né, pô? Mas não é a posição dele. E o Botafogo no Campeonato Brasileiro, ele joga com quem nesse próximo sábado? O Botafogo enfrenta a equipe do Atlético Goianiense no Serra Dourada. Vamos falar que é verdade que é uma molezinha. Lá em Atlético Goianiense é uma molezinha. Pois é, o São Paulo foi pensando nisso, tomou 4. São Paulo pensando nisso também. Mas o São Paulo, quando toma de 4, fica feliz, né, gente? Tem que... Que isso, Jorge? Não começa com essas piadas homofóbicas, não, porque o Maicon aqui, enfim. Os nossos ouvintes paulistas podem reclamar muito sobre essas piadas aí preconceituosas e homofóbicas contra os torcedores do São Paulo. Nós somos muito amigos de torcedores. É verdade, digo, quem mandou essa piada foi o nosso querido Pedro Henriques aqui. Coitado, não tá nem aqui. Mas enfim, saindo do Botafogo, muito obrigado, Ulisses. Vamos falar agora de Jogos Olímpicos. Gol Rádio Clube. Esportes Olímpicos. As primeiras informações de Londres com Felipe Bruno. Bem, Diedro, e essa Olimpíada de Londres será marcada pela conquista de um recorde. O nadador americano Michael Phelps se tornou o maior vencedor de medalhas de todos os tempos, conquistando 3 medalhas de ouro nos 100 metros de borboleta, 200 e 400 metros medley e prata nos 400, 4 por 100 livre. Phelps alcançou um número de 21 medalhas, sendo delas 17 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze em 4 Olimpíadas disputadas. Já pelo tênis masculino, teremos uma reedição da última final de Wimbledon, já que o britânico Andy Murray venceu o sérvio Novak Djokovic por 2-0, parciais de 7-5, 7-5. E o suíço Roger Federer venceu o argentino Juan Martín Del Potro por 2-1, com parciais de 3-6, 7-6 e 19-17, em um jogo de 4 horas e meia. Se tornou o maior jogo da história nas Olimpíadas. Pelo feminino, a final será entre a russa Maria Sharapova, que venceu a sua compatriota Maria Kirilenko por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-3. E a americana Serena Williams, que venceu a bielorrussa Vitória Azarenka por 2-0, com parciais de 6-1 e 6-2. E a vergonha da competição foi a vitória da seleção americana masculina de basquete em cima da Nigéria pelo placar de apenas 156-73. Sendo essa a maior vitória de todos os tempos da história do basquete masculino em Olimpíadas. A maior vitória anterior a essa tinha sido pela seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, que o Brasil venceu por 138-85 o Egito. Pois é, né? A equipe dos Estados Unidos aplicando só 156-73. Eu digo que se fosse o Dream Team de 1992, esse placar não seria menos de 200. Eu posso acreditar nisso. E, bem, como eu tava falando, acho que o pessoal da seleção grega deve estar muito bolado, para não usar outro termo, porque a Nigéria eliminou a seleção grega do pré-olímpico mundial. E ressaltando que o recorde anterior era do Brasil nas Olimpíadas de Seul em 88, ganhou do Egito de 137 a 88, e agora os Estados Unidos conseguiram bater essa marca histórica que pertencia ao time de Oscar e companhia. Pois é, vamos ao nosso entendido de basquete, Fabrício Teixeira. Eu só vou sair aqui em defesa da seleção da Nigéria porque o placar não condiz com o que foi o jogo. E o que foi o jogo, você que viu? O jogo era pra ter sido 300.
Não, que no primeiro quarto, nos 10 primeiros minutos de jogo, a seleção norte-americana fez 49 pontos. No terceiro quarto já tinha passado de 100 pontos. É absurdo. Eu chamei meu irmão e falei, Felipe, vem aqui ver, porque a Sport TV tá transmitindo o jogo treino. Jogo treino. Jogador de final de semana, NBB. Pois é, Silvio Luiz, na metade do jogo, diria, né? Abraça a viúva que o caixão fechou, né? É, sim. E continuando a falar de basquete, né, tem mulher enterrando aí nas Olimpíadas, né? Que isso? Exatamente, Diedro. A australiana Elizabeth Cambage conseguiu a primeira enterrada do basquete feminino na história das Olimpíadas. Esse feito foi conseguido na partida contra a Rússia, vencida pelas próprias australianas por 70-66. Mas depois teve alguma coisa? Porque ela só enterrou e acabou? Não tem mais nada, não? Não tem uma florzinha, um vinhozinho, não? Acabou? E tem gente que foi suspensa porque foi enterrada. Verdade. Pois é. Aquela garota, eu esqueci o nome dela, mas o apelido era a Xuxa, que era a jogadora mais alta do basquete brasileiro. Uma loura alta. Ah, sim, ela não conseguiu enterrar nas Olimpíadas. Não, mas ela não tá mais jogando, nossa? Não tá mais jogando. Tem um filme da Xuxa que enterra também. Que isso? Mas isso não. Ela até tenta enterrar, mas a Vera Fischer chega antes. Mas isso não. Pra finalizar, o quadro de medalhas está por enquanto o seguinte: Estados Unidos com 21 medalhas de ouro, 10 de prata, 12 de bronze e 43 ao total. China tem 20 de ouro, 13 de prata, 9 de bronze e 42 ao total. A Coreia do Sul tem 9 de ouro, 2 de prata e 5 de bronze, 16 ao total. E o Brasil vem com 1 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze, 6 medalhas ao total. Na Agora sim, primeira colocação. E acho que 2 dessas a gente comprou da China. Foi aquela que caiu no chão, deve ter sido da China, né? Quebrou. Ela garantia sou idiota. Tá certo, então daqui a pouco a gente volta a falar de Olimpíadas e vamos seguindo com o Gol Rádio Clube com as notícias do Vasco da Gama. Vasco. As informações do Cruz Maltino com o Maicon Santos. Muito bem, Diedro. Em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Corinthians neste domingo às 4 da tarde em São Januário. O Cruz Maltino ocupa a segunda colocação na tabela com 30 pontos, 2 a menos que o Atlético Mineiro. A equipe que não leva gols a 3 jogos não vai contar com o zagueiro Dedé, suspenso. Fabrício vai ser o companheiro de Douglas na defesa. O técnico Cristóvão Borges deve colocar a seguinte formação: o Hernando Praz, Auremir, Fabrício, Douglas e William Matheus, Newton, Wendel, Juninho Pernambucano e Carlos Alberto, Éder Luiz e Alexandre. O lateral direito Jonas foi apresentado como novo reforço vascaíno nesta sexta-feira. O jogador de 25 anos, que estava no Coritiba, chega para substituir Fagner, vendido para Wolfsburg, da Alemanha. Na primeira entrevista pelo clube, Jonas disse que o estilo de jogo dele lembra o de Maicon, da Inter de Milão. A expectativa é que o atleta entre em campo já na próxima quarta contra o Sport, Diedro. É, né? Ele chegou dizendo que o estilo dele lembra o Michael da Inter de Milão. Será que o Michael da Inter de Milão lembra qual é o estilo de jogo dele? É verdade, porque o Maicon já tem um tempo que não faz boas atuações pelo time italiano. Inclusive ele estava para ser contratado pelo Real Madrid. O Mourinho estava interessado no futebol dele, mas parece que as negociações não avançaram. Se o futebol do Jonas lembra mais o do Maicon, né? Quer dizer que ele então é um lateral mais defensivo do que atacante. Exatamente, a característica dele é defensiva. Ele até colocou isso na entrevista coletiva. Mas ele chega pra substituir o Fagner, que é um jogador de apoiar o ataque. Que era o contrário dele, né? Era um jogador mais de ataque e na defesa já não... Foi o que eu tava pensando aqui. O Vasco vai ter que se adequar então ao estilo de jogo do Jonas, porque a saída de... Acho que o desafogo do Vasco era o Fagner. O atual lateral, o Aurelio, eu tava achando que tava jogando bem. Mas só que o Auremir ele não é lateral, ele é volante, na verdade. Na verdade, o Auremir, com a entrada do Jonas, vai ficar como opção no banco de reservas. Realmente. Pois é. E com quem o Vasco joga nesse final de semana? Contra o Corinthians, 9º colocado na tabela de classificação do Brasileirão. Bom jogo. Parada dura, hein? Bom jogo. Uma informação completa, parabéns, mano. Obrigado, Fabrício. Quantos pontos o Corinthians tem? Corinthians tem mais pontos que o Botafogo. Não tem não. Tem mais pontos que
Tem mais pontos que o Tem mais Flamengo. pontos que o Botafogo. Atlético Goianiense. Tá bom. Mas isso aí todo mundo Eu tem, acho que pô. não, tem mais Até pontos minha que o teste tem Flamengo, mais pontos que o Atlético O Goianiense. Flamengo é 11º, o Corinthians é nono. Flamengo no Corinthians é nono já? Ah, mais pontos pois que o é. Atlético Goianiense, até o Joga Bonito tem. Vou verificar. Aqui não, hein? Vou verificar e Ele daqui a tem- pouco eu dou as informações. Ele tem mais pontos que o Figueirense e menos pontos que o Atlético Mineiro. É verdade. É, tá certo. Pra quem não Informação. entendeu, é pra quem não informação entendeu a completa. piada, a gente explica. Tá certo, então. Seguindo com o programa, vamos dar mais uma passada nas informações olímpicas. Gol Rádio Clube. Esportes olímpicos. Maicon Santos. Diedro, o Brasil até que teve um bom início de sexta-feira, 7º dia dos Jogos Olímpicos em Londres. A seleção brasileira feminina de vôlei bateu a China por 3-2. Agora a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães precisa vencer a Sérvia no domingo para garantir vaga nas quartas de final. No judô, Rafael Silva conquistou o bronze na categoria acima de 100 quilos ao derrotar o sul-coreano Sung Min Kim. A dupla Robert Chai e Bruno Prada garantiram pelo menos o bronze para o país na classe laser da vela. Depois, os brazucas não tiveram motivos para comemorar. Pelas quartas de final do torneio de futebol feminino, o Brasil perdeu para o Japão por 2-0 e disse adeus às chances de medalha. A sorte também não sorriu para as meninas do basquete, que foram derrotadas pelo Canadá e também estão fora dos jogos. Para terminar o dia, César Cielo não confirmou o favoritismo e teve que se contentar com a medalha de bronze nos 50 metros livre da natação. O ouro ficou com o francês Florent Manadou e a prata com o americano Cullen Jones. Bruno Fratos terminou em 4º lugar. Pois é, essa medalha aí do Cielo, que todo mundo esperava ser de ouro, se transformou numa medalha de bronze, uma certa decepção pela vontade que o Cielo tinha de conquistar o ouro e por toda a esperança que a torcida depositava nele. É verdade, eu recebi uma ligação agora há pouco do Serginho Grossman confirmando que na verdade ele ganhou ouro. Bom, acho que a gente também tem que ficar triste porque não vamos ter mais desconto no cartão de crédito agora, né? Já que o Cielo não ganhou ouro, né? Nossa, Olha o comercial. Eu vou embora. essa piada foi ruim, hein? Mas fazer o quê? Vamos seguindo então. Rapaz, o comentário mais, assim, o mais importante da semana é como a seleção brasileira masculina de basquete está jogando. Gostei muito da partida contra a Rússia, inclusive achei injusto o Brasil perder naquele último lance, mas aí foi também garoteada do pessoal do Brasil, né? 74-72. Faltam 4 segundos para terminar. Tá vendo que o cara tá indo pra linha de fundo pra chutar de 3? Faz falta nele. Trava ele de frente. Nós estávamos comentando aqui nos bastidores a boa atuação da seleção brasileira e inclusive a boa atuação do Alex Garcia, que colocou o Kirilenko, que é o destaque do time russo e joga na NBA, e simplesmente colocou no bolso. Então a seleção brasileira, eu acredito que possa conquistar no mínimo o bronze. Pois é. Agora tem uma partida dificílima contra a Espanha. Não. Desculpa, Diego, mas é contra a China. É contra a China, depois a Espanha. Amanhã é contra a China E fecha com a Espanha. Ótimo, muito obrigado por corrigir. China sem Yao Ming. Yao Ming que agora... Como assim? Yao Ming é uma porcaria mesmo? Então vai ser. Yao Ming que agora virou meme. Não, ele é treinador agora, treinador de um time da China. Ele é treinador, Ele foi aposentado por lesão no joelho. E é um Ele vai passar pro time tudo que ele não sabe. E é um dos memes mais famosos também verdade. da internet mundial. Mas só um destaque aqui também da seleção, a atuação do Léo também, que ele, no quarto ele fez 10 pontos. Léo jogou muito, Jogou muito. Que calou a boca de quem falou que não era pra ter sido da seleção por nada, porque não era pra americano, essas coisas todas, mas aí ó, mostrou pra que ele veio. Agora, só fazer um adendo sobre a seleção de basquete. A gente acompanha, a gente gosta. Só que é muito triste, né? A gente vê nas redes sociais o pessoal criticando a seleção, falando que a seleção jogou mal por ter perdido, né, essa partida para a Rússia, dizendo que quando enfrentou uma seleção de verdade, né, entre aspas, que arregou, que deu mole. Cara, é uma das seleções mais bem armadas que eu já vi, assim, né?
Sim, Pô, o também Rubem Manhano tá fazendo um grande Tá fazendo um trabalho. milagre. Pô, a gente ganhou da Argentina lá na Argentina, no pré-olímpico sul-americano. Batemos de frente com os Estados Unidos. Perdemos só de 11 pontos. É vitória pra gente. Pra isso aí, veja a Nigéria, de quanto levou dos Estados Unidos. Não, e sem contar que é um esporte que, entre aspas, de novo, né, vou usar as aspas, mas ele tá crescendo ainda, né? As pessoas estão começando a notar o basquete Começando, brasileiro. né? Porque o basquete brasileiro caiu muito tempo no ócio, assim. No ostracismo. As pessoas estão voltando a se interessar por basquete. Eu só tenho uma crítica a fazer a essa seleção brasileira de basquete. Contra a Grã-Bretanha, o time conseguiu a façanha de ter apenas 10% de acertos. Ou seja, terminou com apenas 4 pontos. Mas aí, no jogo contra a Rússia, nós vimos que o Rubem Manhano colocou ordem na casa e a seleção conseguiu fazer um jogo duro contra a Rússia. Inclusive com uma boa partida do Nenê, né, cara? Um cara que eu mesmo, assim, não apostava muito nele, né? Aquela coisa de sem sangue e tal. O Nenê que tá jogando muito. Tá jogando muito. E o Leandrinho tá começando a se entender com a equipe, porque nas primeiras partidas o Leandrinho também foi uma negação. Mas também vamos falar a verdade, né? Pô, qual a motivação que você vai ter pra jogar com a Grã-Bretanha? Que não tem... Só tem o Aldeng, obrigado. Você não vai jogar com motivação nenhuma. Agora você vai jogar contra a Rússia, que tem o Chivete, tem o Kirilenko. Porra, eu vou até jogar melhor, por sinal. Realmente, Ulisses, quando você tá com dengue, você não tem motivação pra nada. Muito bom. Boa. Essa daí. Momentos Henrique Galvão. Piada de salão. Então vamos seguindo com o Gol Rádio Clube. O assunto agora é Fluminense. Fluminense. As últimas do Tricolor com Ulisses Valentim. É isso aí. Depois de muita reclamação em virtude de um erro do auxiliar no jogo contra o Atlético Mineiro, decisivo para a partida, o técnico Abel Braga pede para que os jogadores voltem o foco para o jogo contra o Coritiba, domingo às 16 horas no Couto Pereira. Para isso, Abelão comandou um treino de finalização nas Laranjeiras, pois a equipe está 2 rodadas sem marcar gol. O resultado foi satisfatório e o comandante acredita mesmo com dificuldade irá ganhar o jogo. Outro destaque das Laranjeiras é o meio-campo português Deco, saindo em defesa do seu companheiro Thiago Neves, que desde que voltou para o Fluminense não tem repetido as atuações que consagraram com a torcida e que o levou para a seleção brasileira em alguns momentos da carreira. A provável escalação da equipe para o jogo de domingo é Diego Cavalieri, Bruno, Gum, Leandro Eusébio, Digão e Carlinhos. Jean, Thiago Neves e Deco. No ataque, Wellington Nem e Fred. É isso aí, o Fluminense que tá tentando fazer com que o Thiago Neves recupere a sua melhor forma, a sua melhor fase. E aí o Deco sair em defesa do Thiago Neves é muito importante nesse momento para mostrar uma união no grupo. É verdade, o Thiago Neves tem tido atuações abaixo do que ele pode render no Fluminense, mas nem por isso ele pode ser criticado, porque é um jogador que pode fazer a diferença lá na frente. E contra o Coritiba, o Fluminense vai precisar do Thiago Neves, vai precisar do Fred, do Deco, porque vai ser uma partida muito difícil no Couto Pereira e o Coritiba vem embalado, porque venceu o Grêmio no último final de semana, então eu não prefiro arriscar uma vitória do Tricolor neste final de semana. E também com a bolinha que o Fluminense também tá jogando, por sinal, acho que vai sofrer um pouquinho pra ganhar do Coritiba. Porém, o Coritiba tem se mostrado muito irregular nesse campeonato, né? Naquela época que ainda estava disputando a Copa do Brasil, perdeu pro Sport. Conseguiu uma vitória realmente milagrosa contra o Náutico lá nas Aflitos, mas o time do Coritiba ainda não inspira muita confiança. O Fluminense pode sair com empate até com a vitória de lá. É verdade, depende muito do Fred também, né? Porque o Fred, se o Fred não marcar, o Fluminense parece que não tem tanto poder ofensivo assim. Mas eu não tô gostando da postura defensiva que o Abel Braga tem implantado no Fluminense nos últimos jogos. Foi assim contra o Flamengo. Foi isso que eu falo agora, no Fla-Flu, o time do Flamengo, todo mundo fala que o time do Flamengo aqui é uma verdadeira porcaria, vamos falar a verdade. Eu acho que tomou um sufoco, quase 40 minutos tomando sufoco do time do Flamengo, com a qualidade que o time do Fluminense tem. Não dá, né? Não, na minha opinião, esse tipo de tática é covarde. Você não partir pro ataque, abdicar do direito de fazer gols pra poder se defender e não tomar. Puxa, é brincadeira, né? Como aquela história, né? Futebol é momento e tem também o que envolve o momento ali dentro do jogo. O Abel sentiu que, naquele momento, o Fluminense na partida contra o Flamengo não teria força pra
trocar de igual para igual, porque o Fluminense estava entrando num estado de relaxamento por conta de já ter uma certa vantagem na partida e tal, e aí acabou não levando à frente. Mas acho que já não é de hoje. A torcida do Fluminense, ela não fica muito contente com algumas posturas que o Abel toma, né? Essa de botar o time extremamente defensivo, como tem peças ótimas assim para ataque, é uma dessas posturas que a torcida não entende e critica bastante. Realmente, a partida contra o Flamengo foi inexplicável. O Fluminense tinha time para dar um banho no Flamengo, né? Mas optou por se defender e quase custou o resultado, né? E foi assim também contra o Atlético Mineiro na semana passada. Foi 0-0, foi um bom resultado diante do líder do campeonato? Foi. Mas o que adianta um empate dentro de casa? E tá certo que o juiz também colaborou, mas não adianta muito para as pretensões. Porque errar, a arbitragem brasileira erra pros dois lados. Isso já tá comprovado há muito tempo já. É verdade, mas não adianta nada para as pretensões do Fluminense de chegar lá no topo da tabela. O Fluminense também foi pouco eficaz contra o Grêmio, jogando nesse mesmo estilo. É isso aí, tá certo? Seguindo agora com o Gol Rádio Clube, vamos às curiosidades das Olimpíadas, dar mais uma passada nas informações de Londres 2012. Gol Rádio Clube. Esportes Olímpicos. Fabrício Teixeira. Tinha tempo que eu tinha vinheta nesse programa. É verdade. Espero que um dia volte. Vamos lá. Curiosidades. Vitória de peso no judô, literalmente. Rafael Silva, carinhosamente apelidado de Baby, conquistou a medalha de bronze no judô, categoria peso pesado, acima de 100 quilos. O judoca tem nada mais, nada menos que 168 quilos distribuídos pelos seus 2,3 metros de altura. Após a vitória, o judoca recebeu as felicitações de outro atleta de peso, Ronaldo Fenômeno, que postou no Twitter, não sei porquê, mas me identifico com Rafael Baby, #BoaMoleque. E o amor está no ar em Londres. Após uma semifinal dramática com 3 horas e 29 minutos sobre os espanhóis Feliciano Lopes e David Ferrer, os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Michel Lodrat se entregaram ao momento e deitaram e rolaram na grama de Wimbledon. Na final, os franceses vão enfrentar os americanos Bob e Mike Bryan, e só Deus sabe qual será a comemoração caso o ouro venha. A Federação Internacional de Badminton decidiu excluir 4 duplas femininas que fizeram corpo mole na última rodada da fase de grupo. De acordo com a federação, se você tira o elemento competitivo do esporte, ele perde sentido, e daí veio a decisão de expulsar as atletas. Atenção para os nomes: as chinesas Wang Xiaoli e Yu Yang, as indonésias Grace Apoli e Meiliana Jauhari, e as sul-coreanas Jung Kyung-wen, Kim Ha-na, Ha Jung-wen e Kim Min-jung. Rapaz, os nomes aí são Fabrício. sensacionais. O melhor foi o comentário sobre o Ronaldo. Fabrício Diego. Quero fazer uma sugestão aqui para o Gol Rádio Clube. Colocar o Fabrício como setorista de notícias curiosas do esporte. Ficaria muito engraçado. É uma boa. É uma boa mesmo. Muito obrigado. Pois é, rapaz. E aí tem outros comentários. O cara tem 160. Eu vi a luta. Na verdade, não parecia que tinha todo esse peso aí. Parecia que tinha, sei lá, 120, alguma coisa assim. Não, eu vi a luta antes dele disputar o bronze contra o sul-coreano? Não, a anterior. A que ele venceu antes de encarar a disputa do bronze contra o sul-coreano. Dava pena do cara que tava lutando contra ele, porque o cara pegava nas costas do kimono dele e não conseguia aplicar o golpe, porque ele não tinha força pra puxar o brasileiro. O deslocamento de massa, tenta? Não, ele não tinha. E o brasileiro ficava parado na frente dele, aí metia a mão num lado da gola, metia a mão do outro lado da gola e só não puxava porque não tinha tanta velocidade. Mas o brasileiro dominou a luta todinha. Como é que o cara me perdeu? Acho que ele tem que usar 2 kimonos GG, né? Pra dar um só pra ele. Mas como é que ele perdeu a luta? Ele perdeu a luta anterior nos pontos, no Golden Score. Porque tomou punições de falta de combatividade.
devia estar cansado também. Cara, com 168 quilos e 2 metros e 3 de altura, o apelido dele não tinha que ser Baby, tinha que ser Rei do Crime. Pois é, mas Ou ele então não é Obina, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele não é o maior judoca da competição. Tem um judoca de Guan que tem 218 quilos. Ele venceu a primeira luta e perdeu a segunda por ipom. Alguém que dá ipom no cara de 218 quilos tem Merece que nosso ser... respeito. Eu me sinto anorexo perto desses aí. Agora, o Não, Ronaldo... o cara de Uganda deu mão e pô assim, falando pra ele aí, rosqueia no chão, aonde? Pra empurrou. Olha só, a queda desse judoca de Guan aí deve ter causado um terremotozinho lá em Londres, né? Porque... Ainda bem que foi em Londres, se fosse no Japão. Agora, por que o Ronaldo se identifica com ele, a gente também não sabe dizer, né? Pois é. E esse cara aí de Guan... se ele tá lutando num campeonato no Japão, sei lá, o Spectroman Ultraman pula dentro do reino, por favor. Ele tinha que ser Só eu pra pegar esse maluco. Ele tinha que ser aqueles bonecos grandes que o Jaspion lutava. no final. Exatamente. Ou então aqueles monstros do Power Ranger, né? Acho que só o Dragon Ball. Acho que a final ele devia ir pra final com o Dylion. Pois é. Ou então tá com o Majin Buu. O narrador vem e fala: Satan Ghost tem o poder de enfurecer os judocas e transformá-los em monstros incontroláveis. Pois é, aí seguindo com o Gol Rádio Clube, vamos encerrar o programa de hoje com as notícias do Flamengo. Flamengo. As informações do Rubro Negro com Felipe Bruno. Com o jogo contra o Atlético Mineiro adiado para a data ainda não definida, o Flamengo ficará ao todo 10 dias sem jogar. Tempo para que o treinador Dorival Júnior acerte o time para o jogo da próxima quarta-feira contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. O reforço paraguaio Cáceres já está regularizado pela CBF e poderá jogar. A má notícia da semana foi o corte das linhas telefônicas na sede do clube na Gávea. O Flamengo devia há 3 meses o pagamento e a conta equivalia a R$26 mil, mas o problema foi resolvido em menos de 24 horas. A boa é a possível, mas já certa a contratação do atacante Liedson, que estava no Corinthians. O jogador fez testes nessa sexta-feira e foi aprovado. Sendo assim, só falta acertar as questões contratuais. Essa será a segunda passagem do jogador no Flamengo, que jogou pela primeira vez em 2002. E a última da semana foi a alegação do advogado do ex-jogador do clube, Rodrigo Alvim. Segundo ele, o Flamengo deve no mínimo 5 milhões para o jogador. O clube respondeu que o jogador foi inflexível a uma proposta de rescisão de contrato. Né? Rodrigo Alvim cobrando 5 milhões do Flamengo em 118 anos, 120 anos, 120, não sei quantos anos. Vai fazer 117. Vai fazer 117. Em 117 anos, quando você pensaria que um jogador como o Rodrigo Alvim iria cobrar 5 milhões do Flamengo? Não, quero saber quem foi a anta que fez um contrato pra pagar tanto assim pro Rodrigo Alvim. O hábito faz o mal, não. A ocasião faz o ladrão, né? Seria mais apropriado. Tá vendo que o Flamengo tá em crise, tá todo mundo cobrando um monte de coisa, o cara quer a parte dele também. Só um destaque também que o Cárceres é um grande amigo do Bruno, né? Na verdade, né? Tá quase... Muito bom, você tá bem, hein? Você tá vendo o macarrão também, né? Além do Rodrigo Alvim, tem o caso do David, do Ronaldinho Gaúcho, e o do R10, agora R49, é mais complexo, né? Pois 40 milhões de reais. 40 milhões em ação pra frente, Vai ver esse dinheiro, né? A gente não É o famoso sonha, né? ele não vai ver esse dinheiro. Não vai pagar, o Flamengo não vai pagar. Não, o Flamengo que tinha esquecido uma conta de telefone de R$2. 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 Olha, quando a minha avó viu essa notícia que a conta era de 23 mil, ela falou, amadores. 23 mil pra ela. Pra qualquer mulher é fácil fazer uma continha assim, né? Olha só, vamos ser sinceros também em relação à contratação do Liedson. Não vai mudar nada. O time não tem meio campo pra armar. Eu ia perguntar Problema quem vai botar a bola na frente pro Liedson fazer gol. O Negueba. Renato Abreu. Eu acreditava no Adrian, mas o Adrian não tem feito atuações, assim, de chamar atenção. Mas o Adrian tá jogando de atacante. O Adrian não é atacante. E é aquele negócio, não pode queimar o Adrian, né? Colocar o Adrian no time ali que não tem uma formação tática definida pra chegar e o cara acabar queimando a carreira,
né, é complicado, é muito complicado. Mas não pode queimar o Adrian, porque senão o macarrão vai pro espaço, né, gente? Eu sabia que alguém ia fazer essa piada. A gente juntou três elementos do caso Bruno no mesmo time. Eu segurei pra não fazer essa piada. Eu tava aí ele esperando foi e alguém fez. falando, não gosto do Adrian, eu prefiro a Lame, mas... Renan também, o Camilo. Eu sou adepto do Nissin. Pois é, né? Ninguém te perguntou nada. Assim, eu quero. Juro que eu quero muito que alguma fábrica dessa coloque um dinheiro aqui no Gol Rádio Clube, porque a gente coloca até o patrocínio na camisa. Mas enfim, jogo do Flamengo adiado e só vai resolver na segunda-feira, quando será a nova data e o local da partida. Enquanto isso, o Flamengo vai esperando pra jogar na quarta-feira, jogo da Globo. Quanto o Figueirense, né? E jogo do Flamengo quando é o jogo da Globo, né? Já sabe que dá, né? Já sabe que perde, né? Pois Bota o jogo do Flamengo em São Januário. Não, tô brincando. Os vascaínos já se mobilizaram falando que lá o Flamengo não joga, né? Vem cá, por que o Flamengo não joga em Edson Passos, lá em Mesquita? Porque Edson Porque não tem vestiário decente. A imprensa vai reclamar, porque os caras não conseguem transmitir o jogo e a torcida levanta ali e cobre a cabine. Pois é complicado. Não, Bem lembrado, tem bem vídeo lembrado. no YouTube. O Flamengo pode jogar no Erjão A também. UERJ tá com um campo de society bonito, que tá assim, tá até melhor do que o futebol que o Flamengo apresenta. Tá até melhor que o campo do Engenhão também. Vale destacar aqui que a final do Campeonato Carioca da Série C, acho que a vitória do Bar foi no campo do Lari. Por que não joga na Bariri? Bariri, é verdade. Coloca ali 500 pessoas, tá bom. Ou então no campo do Madureira também, que qualquer coisa aí o jogo para Mas com o campo tiro. do Madureira é bom no verão. Pô, 47, Bom, você tem um ataque do coração, Deixa eu né? te perguntar, quando não é verão em Madureira? Cadê o Carlos Oliveira agora pra falar disso? Campo do Bangu é Madureira, pior, não, Bangu Campo é do pior. Madureira é bom pra jogo de noite. Muito bom pra jogo de noite. Pô, com aquela iluminação de lá, perfeito, né? Principalmente com vários raios lasers assim passando por cima, né? Sim, lógico. Tem claro. 2 campos que conseguem superar o do Madureira, Bangu e Marrentão. Ó, Mas tem luz, dobre não, sua mas boca tem e fala luz do em- moça bonita. em Moça Bonita. Pelo menos tem luz em Moça Bonita. Tem luz, dá pra ter jogo Marrentão também noturno. tem. O Marrentão é bom que a máquina é carregada por mosquito, né? É isso aí. Vamos fechar o programa de hoje, rapaz. Muito obrigado a todos os participantes dessa mesa. Fabrício Teixeira, muito obrigado. Muito obrigado, Diego, amigos e ouvintes. Até a próxima. Valeu, muito obrigado, Maicon Santos. Valeu, Diedro, por participar dessa mesa maravilhosa, Glória a engraçada. E a benção, e a benção. Glória a Deus a todos vocês. Isso aí, Ulisses Valentim. Obrigado a todos, muito obrigado. Boa sexta para todos. Se beber, não dirija. É isso aí, Felipe Bruno. Valeu, Diego. Tchau, galera. É isso aí, valeu, muito obrigado pela sua companhia. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que conta com a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Voltamos na próxima sexta-feira, trazendo uma resenha dos fatos esportivos mais importantes da semana. Valeu e um abraço! Bota fogo. Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishnevski.